E aí, pessoal da internet, tudo bem? Tudo na paz? Eu espero que você esteja bem com a graça de Deus. Continuando aqui a nossa série de estudos baseados no livro dos Salmos, lição de escola bíblica dominical da revista Ensinar, recomendada para a escola dominical, cultos de estudo bíblico, devocionais individuais, cultos domésticos, ministérios de células. Esta é a revista Ensinar que eu tenho a alegria de ser o comentarista deste trimestre. A revista da editora Renascer, onde nós estamos totalmente envolvidos com a questão editorial e especificamente neste trimestre eu fiz os comentários desta revista. 13 lições específicas no livro dos Salmos. Na primeira lição eu dou uma introdução ao livro e depois eu pego 12 salmos de temáticas diferentes e trabalho eles assim de uma maneira muito profunda, com uma linguagem simples. A revista é muito bacana e eu recomendo a você. Eu sei que existem igrejas que estão presas a questões tradicionais e tal, e que já há muito tempo usam uma determinada revista, mas sempre tem algum espaço para mais alguém. Então eu recomendo a você, vou deixar aqui na descrição do vídeo uma amostra, vou deixar também o contato para você que interessar. Tem preço bom. A revista não tem data pré-definida, então se você chegar, por exemplo, você está ministrando as lições na sequência, por exemplo, para quem vai usar na escola dominical, nos estudos aos domingos, chegou um domingo, tem um evento lá qualquer, você vai precisar interromper a escola dominical especificamente para aquele domingo, você pode continuar no domingo seguinte, a revista não vence, não tem data pré-definida. Um layout, um visual moderno, prático, com uma linguagem muito bacana para você compreender a palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar a lição de número 3, Salmo 23, Deus, o nosso bom pastor. O textuário da lição é o versículo de número 4 do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Qual que é o foco principal aqui da lição de hoje? Deus é o nosso bom pastor, pastor que cuida, que alimenta e protege as suas ovelhas. E estas conhecem a sua voz e o seguem. Na introdução da lição, já foi dito lá na lição de número 1 que o Salmo 23 é um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus, um dos textos onde o povo de Deus assim se aconselha, busca refúgio, busca alento, busca conforto nos momentos de adversidade, né? Essa é, na verdade, uma das pérolas nobres, uma canção escrita no livro dos Salmos de uma maneira muito especial. Lendo-a, é possível imaginar Davi, talvez assentado sob uma sombra frondosa de uma árvore, com seu rebanho em volta, cantando esse cântico incomparável, com um coração cheio de alegria. Quem disse isso foi Spurgeon, né? Este salmo é um salmo de fé e confiança. Uma das descrições aqui do salmo desse salmo é a realeza. Mais comum na antiguidade era a do pastor. A figura de linguagem era natural para Davi, o rei, que havia sido anteriormente pastor. Por outro lado também, Davi era rei, mas também era ovelha do pastor máximo de Israel, que é o Deus Todo-Poderoso que cuidava, que governava e protegia a nação. A época que Davi escreveu o Salmo não fica muito claro, foi composto, obviamente, por Davi, talvez durante a sua juventude, talvez durante quando estava sendo perseguido por Saul, talvez quando estava naquele embate com o seu filho Absalão. Certo é que se trata de um cântico de alguém que precisava de conforto e segurança. O que você precisa guardar desse tópico 1 da lição, a resenha do tópico o Salmo 23, é um poema que expressa confiança em Deus,
comparando o seu cuidado ao que o pastor dispensa às suas ovelhas. Legal, né? Tópico 2 da lição: Deus, o pastor que sustenta. Versículo 1: porque o Senhor é o meu pastor. Ao descrever o Senhor como pastor, Davi tinha em mente o relacionamento de Israel com Deus como um todo. A linguagem é de alguém que demonstra cuidado, vigilância contínua. O pastor cuida das necessidades das suas ovelhas, afugenta do perigo, dá alimento, protege. Há paz, há descanso, há gozo, há segurança sob a guarda desse pastor. Diferentemente do que acontece com o mercenário. Na fala de Jesus em João 10, 12 e 13, o mercenário que não é pastor, a quem não protege as ovelhas, que vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo arrebata e as dispersam. O mercenário foge porque é mercenário e não tem nenhum cuidado com as ovelhas. Pelo contrário, Deus tem cuidado pelas ovelhas, que Ele é o bom pastor dessas ovelhas. E porque Ele é o bom pastor, o salmista Davi declara: de nada tenho falta. Há um significado maior aqui nessa expressão de Davi do que simplesmente esse aspecto da letra seca que a gente vê na nossa leitura. Nada me faltar significa que serei suprido com tudo o que precisar. Se não tiver tudo o que quero, devo entender que essas coisas também não me são apropriadas. Precisamos entender que a capacidade que esse pastor tem de suprir, de prover, nunca deve ser alvo de dúvidas ou questionamentos. Porque a gente sabe, os bodes passam fome, mas as ovelhas do bom pastor dizem com segurança: de nada tenho falta. Terceiro subtópico da lição: Ele me dá repouso e águas tranquilas. É o que está no versículo de número 2 do Salmo 23. A alma de Davi, na verdade, desejava os mansos ribeiros, ribeiros de águas tranquilas, de águas mansas, águas que descem dos riachos, águas frescas, águas que produzem vida, água que produzem pastagens ao longo do percurso. Dois elementos essenciais para as ovelhas: água e pastos verdejantes. E isto, Davi declarou aqui que Deus, o nosso bom pastor, ele tem de sobra para oferecer para as suas ovelhas. Que coisa fantástica! Eu tenho certeza que você que me assiste agora sabe do cuidado que o bom pastor tem tido para com você e também com a sua família. Sabe o que Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo de número 28? Jesus disse aos discípulos: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É isso que o bom pastor faz. O bom pastor procura riachos tranquilos para que as ovelhas bebam água com segurança. Águas tranquilas. Ovelhas não bebem águas em correntezas fortes. As ovelhas precisam de águas tranquilas. E é isso que o nosso bom pastor tem para nos oferecer. A resenha desse tópico 2 é: o bom pastor cuida das suas ovelhas, provendo-lhes os suprimentos das suas necessidades básicas. Ok? Tópico 3 da lição: o pastor que protege. Então, veja bem, o pastor sustenta, o pastor também protege. Faz parte do ofício de ser pastor proteger o seu rebanho. E Davi sabia disso perfeitamente pela sua vida prática como pastor e também pela sua proteção que recebia de Deus, o grande pastor de Israel. Ele sabia que Deus tinha esse mesmo cuidado para com
o seu povo. Quando permitimos-nos ser guiados por Deus, o nosso bom pastor, alcançamos refrigério, alcançamos tranquilidade, alcançamos paz, alcançamos segurança. Esse refrigério não é um simples alívio. Refrigério aqui indica restauração, indica renovação espiritual. Com a voz mansa, com a voz tranquila, esse bom pastor guia suas ovelhas pelas veredas da justiça. Isso aqui fala de segurança. O bom pastor sabe quais são as veredas certas e é por elas que conduz as suas ovelhas. A melhor jornada nem sempre é a mais fácil. A melhor jornada nem sempre é pelo caminho mais curto, pelo caminho mais aplanado, pelo caminho mais liso, mais tranquilo. A melhor jornada é fazer seguindo a voz do nosso bom pastor, que às vezes pode ser uma jornada até pelo vale da sombra da morte. Mas uma vez que estamos seguindo a voz do pastor, nós temos tranquilidade, porque ele nos protege dos perigos da morte. É o que diz o versículo de número 4. A morte lança sobre nós uma sombra assustadora porque somos claramente impotentes diante da morte, né? Não existe ninguém capaz de resistir à morte. Quando chega o momento certo, a morte acontece. A morte é, na verdade, a rainha dos terrores. Contudo, a morte não pode nos separar do grande amor de Deus, não pode nos fazer um dano real. Foi o que o apóstolo Paulo disse, olha, quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a fome, a nudez, o perigo, a espada, nada disso, a morte, não. Estou certo. E ele dá uma lista extensa de que nada disso é capaz de nos separar do grande amor de Deus em Cristo Jesus. O nosso bom pastor, ele nos protege. O bom pastor não apenas guia as suas ovelhas, mas ele escolta as suas ovelhas ao longo do vale, ao longo do percurso. A sua presença, na verdade, o que o salmista declara, é que a presença do pastor traz confiança, traz segurança. Isso porque o amor do Senhor é derramado em nossos corações. E ele faz isso, o salmista diz, por amor do seu próprio nome. O nosso bom pastor jamais poderá ser colocado em um tribunal acusado de abandonar as suas ovelhas. Exatamente, ele protege, ele cuida, ele zela. Esse é o nosso bom pastor. Ele protege a sua reputação de quaisquer acusações de deixar as suas ovelhas abandonadas à mercê da própria sorte. Por fim, esse pastor que protege, ele nos afasta dos temores. É o que diz o versículo ainda de número 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, teu bordão e o teu cajado me consolam. É o texto áureo da revista, o texto áureo da lição. É preciso entender que Deus só é pastor, no entanto, daqueles que admitem as suas fragilidades, reconhecem que necessitam da proteção, que são dependentes da proteção do bom pastor. O seu cuidado é para aquele que voluntariamente habita no seu redil e se deixa ser governado por ele. Ele cuida das suas ovelhas, não só nas necessidades da vida, como também afasta os temores do perigo. Que coisa fantástica, né? Também esse bom pastor faz parte do seu aspecto aqui, da sua qualidade de protetor. Versículos de número 5 e 6 diz que esse pastor acolhe com segurança. A verdade, o que está aqui no Salmo 23, nós temos aqui
uma coisa muito interessante no final desse salmo. Versículos 5 e 6, o escritor introduz uma metáfora secundária para melhor expressar a sua confiança e devoção. Os 4 versos iniciais pintam um quadro pastoril. Nos 2 últimos, o salmista está como hóspede de honra na casa de Deus, desfrutando de uma calorosa hospitalidade típica do Oriente. Então aqui, nesses 2 últimos versos, Davi introduz aqui o que é chamado de a parábola do hospedeiro. O que acontece? Ele está sob a proteção do hospedeiro, a sua cabeça é ungida com óleo perfumado, oferecido aos convidados de honra. Lembra lá no Novo Testamento, quando Jesus foi participar de um banquete na casa de um importante fariseu? Exatamente, Simão deveria ter feito isto com Jesus. Davi retrata isso aqui muito bem no Salmo 23, que o hospedeiro recebe com honra o seu convidado, derrama óleo sobre a sua cabeça, um azeite perfumado, oferecendo então aos convidados de honra. E agora, o que estava acontecendo aqui com Davi nesse momento? Davi está assentado a uma mesa do banquete, enquanto os seus inimigos o observam. Embora seja permitido aos inimigos observar, não podem perturbar o convidado, porque ele está sob a proteção do hospedeiro. Que coisa fantástica! O Senhor nem sempre remove da nossa vida os perigos, mas ele nos protege, né? Pedro disse que os anjos do Senhor estão ao nosso derredor, né? Aliás, os anjos do Senhor estão ao nosso redor, ao nosso derredor, um pouco mais distante, está o maligno rugindo como um leão, ou seja, ele está nos vendo, mas ele não pode nos atacar porque nós estamos protegidos. Aleluia! 4º e último tópico da lição, aliás, antes do 4º, a resenha desse tópico 3, o rebanho do bom pastor não está privado de enfrentar perigos, mas quando estes surgem, ele oferece proteção e acolhimento às suas ovelhas. Agora sim, 4º tópico da lição, o Salmo 23 e o Novo Testamento. A profecia sobre o nascimento do Messias tinha a descrição das funções pastorais, conforme se lê no capítulo 40, versículo 11 dos escritos do profeta Isaías. A versão NVT diz: como pastor, ele alimentará o seu rebanho, levará os cordeirinhos nos seus braços e os carregará junto ao coração, conduzirá ternamente as ovelhas com suas crias. Jesus disse que ele é esse bom pastor. Deus sendo o nosso bom pastor, devemos então ser como suas ovelhas, tranquilas, mansas, quietas, silenciosas, até perante os tosquiadores, úteis. Precisamos ser úteis, precisamos ser sociáveis. Na antiga aliança, esse era um privilégio apenas de Israel, de receber cuidado, de receber proteção, de ter Deus como seu pastor. Só que agora, na nova aliança, em Cristo Jesus, essa dádiva passa a ser de todos nós. Que bênção! Aleluia! A conclusão, o Salmo 23 tem sido um alento aos desanimados, alimento aos famintos, uma fonte de águas para os sedentos. Assim o rebanho de Deus segue a sua caminhada, acompanhado da bondade, da misericórdia e do cuidado desse bom pastor. Uma frase de Orígenes, que é um dos pais da igreja, ele disse que Cristo caminha na frente, como o pastor vai traçando o caminho, de modo que a ovelha pise onde ele pisou, depois convidará esses seus amigos para se assentarem à sua mesa. Amém? Isso aí, revista Ensinar Lições para a Escola Bíblica Dominical. Esta foi a lição de número 3. Não deixe de compartilhar os nossos vídeos e abençoar
outras pessoas. Em relação à revista, nós a enviamos para qualquer lugar do Brasil. Basta você nos fazer contato, né? Vai ser uma bênção aí para a sua igreja. Fique na graça e na paz e até o nosso próximo encontro, querendo Deus.